Saudações, internet! Vou deixar aqui uma versão mais curta, uma versão mais resumida, que é a versão apresentada no simpósio que eu participei, nesse encontro internacional. Eu fiz nessa apresentação sobre o Matrix, Uma Guerra de Tempos, uma chave interpretativa do primeiro filme do Matrix. Esse trabalho apresentado ele é fruto de um trabalho de conclusão de curso da disciplina de História Social do Tempo que eu fiz com o professor João Paulo Pimenta. Então, vamos lá. Aqui nós temos Até Onde Vai a Toca do Coelho. É só para eu mostrar para vocês os tópicos que serão tratados aqui na apresentação. Então, a gente tem cinema como fonte histórica, contextualização do momento de produção do filme, do cinema e a pós-modernidade, o tempo cíclico e o tempo linear, que vão ser importantes elementos para a gente poder analisar o filme, e a análise de alguns diálogos, de alguns momentos do filme, porque tem bastante coisa de fazer um recorte. Então, o cinema como fonte histórica. Vamos ressaltar aqui que desde que ele foi inventado no final do século XIX, ali na última década do século XIX, não foi desde o começo que ele é utilizado como fonte histórica. Então, isso aconteceu mais fortemente depois dos anos 60 ali, do século XX, a partir de 1960 em diante. Sobretudo a partir de 1968, com esse artigo do Mark Ferro, mas depois do Pierre Sorlin deu a sua contribuição. No geral, como é que a gente pode usar o cinema enquanto fonte histórica? Como ele é uma fonte diferente da escrita, ele demanda de outras ferramentas, outras técnicas de análise. Nós temos que entender que o filme ele é tanto agente quanto produto da sociedade, e ele pode revelar mais do que o seu idealizador planejou. Por quê? Porque o cinema, enquanto obra humana, ele guarda em si ressonâncias da própria sociedade que o produziu. Não só as relações sociais, quanto também das características daquela época. Então, o historiador, vendo isso a posteriori, ele pode tentar entender essas características e descrever, analisar as relações sociais daquele momento. Temos que entender também que o cinema não é um elemento neutro, ele é um elemento não neutro ideologicamente, porque tudo carrega uma ideologia, querendo ou não. Não há nada politicamente neutro na humanidade. O historiador que assiste ao filme, ele não é um mero espectador, ele tem também a sua subjetividade, e o reconhecimento dessa subjetividade é um dos passos para você conseguir ter um controle maior e poder entregar um trabalho muito mais qualitativo. E os espectadores diferentes têm interpretações diversas, então não é exatamente aquela que o idealizador fez, o idealizador construiu e planejou. Cada pessoa vai ter uma interpretação. Então, essa é a nossa ideia. Então, o cinema ele não é só agente, ele também é produto da sociedade que o construiu. O cinema pós-moderno. Usei aqui um texto do professor Pussi Júnior e também do David Harvey, que fala sobre a pós-modernidade. Alguns elementos, algumas características para a gente poder tentar entender o Matrix, que vão aparecer essas características. Quando vocês assistirem qualquer um desses filmes que eu estou colocando como exemplo, ou o próprio Matrix, vocês vão perceber que há esses elementos ali. Então, a aceitação do fetiche tecnológico, como se a tecnologia tivesse em si um valor, uma importância, um poder próprio. O virtuosismo, que ele chama, que é essa utilização dos mais modernos meios e efeitos sonoros, efeitos visuais, efeitos técnicos no filme. Uma outra característica é uma descrença num futuro melhor e uma desconfiança dessa tecnologia. Ela é a esperança de um mundo melhor, mas o ser humano também está com medo que ela o controle. Há uma fragilização das utopias, das metanarrativas e da razão iluminista. O que é isso? Caiu o Muro de Berlim, então aquela esperança no socialismo meio que foi fragilizada, foi bastante impactada. Tanto é que até as esquerdas tiveram que se reorientar. Então, a metanarrativa do socialismo real cai por terra. A metanarrativa da razão iluminista, cientificista, que só a ciência vai trazer progresso e tudo mais, também cai por terra. A esperança de que o capitalismo vai resolver todos os males da humanidade também cai por terra, porque a meritocracia está aí para mostrar que é uma ficção, é outro engodo, porque a desigualdade só aumenta, mesmo que o sistema se enriqueça. Temos personagens que
são confusos em relação ao mundo que os cercam. Eles não sabem exatamente como agir, são muitos estímulos, o mundo está muito complicado. Por exemplo, já puxando para o Matrix, tem um momento que o Neo ele comenta que ele não sabe, ele está confuso, às vezes ele fica meio atordoado e não sabe se ele está dormindo, se ele está acordado, se ele está sonhando, se é real. E mesmo quando ele está na boate, ele não sabe exatamente como lidar com aquele ambiente. Você vê que ele está deslocado, como se ele fosse um macaco numa loja de louças, né? Temos um individualismo marcado nessa sociedade onde o sistema capitalista é o hegemônico. O individualismo ele é incentivado, ele é mais que incentivado, ele é imposto. Temos uma aparente ausência de crítica político-social, mas é só aparente. Tem ali alguns exemplos de filmes que se enquadram nesse contexto da pós-modernidade, Blade Runner, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Embaixo eu coloquei duas fotos, ali, duas cenas da música Do The Evolution, do Pearl Jam, que é dessa época, do entorno ali da década de 90, onde eu vejo ali vários elementos da pós-modernidade, principalmente o temor e a descrença no futuro. Tempo cíclico e linear. Como que eu estou entendendo esses conceitos? Então, o tempo cíclico, podemos pensar que desde o Platão ele já é pensado assim. Por Platão, o tempo era gerado pela órbita da celeste, né, e ele era subordinado ao espaço. O Aristóteles, como ele via muitos elementos na natureza, muitos fenômenos na natureza cíclicos, o dia e a noite, as estações, o movimento do Sol, ele não pensava numa evolução temporal, ele imaginava que a coisa era meio cíclica, a história sempre era cíclica do ser humano. Morre, nasce mais um, morre, nasce mais um. O Heráclito, ele já acreditava que o mundo começara e terminaria com fogo. Ou seja, né, ele começou, depois ele vai acabar com fogo, daí ele renasce de novo. Os estoicos têm uma visão bem interessante que eu quero que vocês guardem para tentar pensar o Matrix depois. Eles acreditavam num fim do mundo e numa subsequente renovação. Só que funcionava assim, a renovação dos estoicos. O mundo acabava, depois começava tudo de novo e tudo que aconteceu antes aconteceria de novo. Ou seja, quando o mundo acabar e se renovar de novo, nós vamos todos estar aqui novamente e eu vou estar fazendo essa apresentação novamente ad infinitum. E só quem conseguiria ver todos esses processos, esse começo e fim, seriam os deuses. Os deuses estariam fora do sistema, até por isso que eles sabem de tudo. E do outro lado nós temos o tempo linear, influência judaica, influência do cristianismo, que no cristianismo, só para a gente pensar, temos o Gênese, o pecado original e o juízo final. É bem linear a coisa. E depois uma recuperação ali das condições do paraíso. Para os bonzinhos, para os malvados vão para o inferno. Uma coisa meio dicotômica dentro da chave de pensamento cristã. E o tempo biológico humano, que é um tempo linear. Materialmente dizendo. Sem entrar no debate das almas, da reencarnação, enfim. Nós vamos nascer, crescer e morrer. Esse corpo vai deixar de existir. Pelo menos até onde a gente sabe da tecnologia hoje. E o Matrix? O Matrix ele é uma obra, ele vai ser lançado em 1999. Então, no final do século, no final do milênio. Todo final de milênio traz um pouco de um misto de esperança e medo do que virá pela frente. Porque é uma grande virada no calendário, né, gregoriano. Esse filme é produção das irmãs Wachowski e ele conta basicamente a história do Thomas Anderson, que é um programador, que ele vive numa metrópole e de noite ele é um hacker, ele vende informações hackeadas. E ele tem muita curiosidade sobre o que é a Matrix e Morpheus, que é um outro hacker, que ele descobriu tudo nesse mundo, nesse submundo, que ele acaba entrando à noite. E nós somos encorajados a ver o filme como se ele fosse um filme de espionagem. Nem imaginamos o que vai acontecer depois que ele é interrogado pelos agentes. Os agentes do sistema interrogam ele porque descobrem suas atividades de hacker, suas conversas com o Morpheus e colocam nele uma espécie de dispositivo monitor. O Morpheus consegue retirar esse dispositivo monitor e mostra para o Neo que o mundo que ele conhecia é na verdade uma mentira. E então o Neo ele é desplugado no Matrix graças ao Morpheus. Morpheus é aqui uma referência ao deus do sono grego, porque ele ajuda o Neo a despertar do seu sono do Matrix. Quando o Neo desperta, ele percebe que o mundo dele era uma mentira. Ele viveu todo o tempo pensando que ele estava tendo uma vida real e na realidade ele estava preso nesses casulos que parecem mais úteros, né? Tem líquido ali dentro, você tem todos os tubos enfiados nas pessoas que parecem cordões umbilicais e ele percebe que ele nunca viveu, ele sempre esteve ali. A mente dele é que ficava capturada no Matrix.
Nós temos várias referências ali, a Alice nos País das Maravilhas, Alice do Outro Lado do Espelho. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, com curiosidade, me lembrem nas perguntas que a gente fala sobre isso. O Morpheus explica para o Neo que a Matrix, na verdade, é uma prisão para a mente dos seres humanos. E que é difícil explicar o que é a Matrix, é preciso que o Neo visse por si mesmo, de fora do sistema. E o Morpheus até fala, o tempo está sempre contra nós, Neo. Há várias falas no filme que não são só para o Neo, não são só para os personagens do enredo, são também para o espectador. É um recado para a gente isso. E isso também é marcado nas obras do cinema pós-moderno. E ele vai explicar o que é o Matrix. Nesse mundo pós-apocalíptico, os seres humanos vão servir como bateria das máquinas. Então, para eles ficarem quietinhos ali no casulo e não se rebelarem, essas máquinas criaram uma realidade artificial, onde a mente dos seres humanos ficam presas e eles vão achando que estão vivendo aquelas coisas lá na metrópole do final do século XX. Enquanto isso, eles estão ali paradinhos com a sua energia sendo drenada para servir de alimentação para as máquinas. Os seres humanos são pilhas das máquinas. Até o tempo que passa dentro dessa realidade virtual chamada Matrix é controlado pelas máquinas. O Neo, depois que ele é interrogado pelos agentes, ele acorda assim, instantaneamente na casa dele. Ele nem sabe quanto tempo passou direito. Ele acha que foi um sonho aquele interrogatório e tudo mais. Ou seja, até o tempo as máquinas controlam. E as máquinas, elas funcionam aqui como os deuses dos estoicos, porque elas conseguem ver todos os ciclos e a renovação deles. Enquanto os seres humanos nascem, morrem, nascem, morrem, nascem, morrem, as máquinas conseguem ver todo o ciclo. E tem um programa na Matrix que também faz esse papel dos deuses estoicos, que é o Oráculo. O Oráculo ele consegue prever vários dos acontecimentos com os personagens. A gente vai descobrir por que disso lá no segundo filme, mas ele também funciona como o deus dos estoicos. E como ele já viu todo o processo, ele consegue adivinhar. E o que eu penso como chave de análise? Eu pensei, quando estava fazendo o trabalho, que as máquinas seriam as campeãs por excelência do tempo cíclico. Por quê? Porque para elas nunca acaba a existência. Elas usam a energia dos seres humanos, elas têm a inteligência artificial e cada vez que uma peça delas fica obsoleta, elas reciclam, elas colocam uma peça nova. Então elas vão existir eternamente, sempre se reciclando, sempre se renovando. E elas são programadas, elas têm um programa, elas seguem isso. Já falei do tópico da Matrix. Já o ser humano, ele é o campeão do tempo linear. Como assim campeão do tempo linear? Aquele imposto pela natureza. Então o ser humano, como ele tem uma vida breve, ele tem uma depreciação material com o tempo, ele tem já em si a linearidade na sua existência. E isso vai entrar em choque com o tempo cíclico das máquinas. Dentro de certos limites, os seres humanos podem fazer escolhas. E nós vamos ter aí uma briga dentro do filme para os humanos se libertarem do Matrix e poderem se libertarem desse tempo cíclico das máquinas para poder viver o seu tempo linear fora delas, de acordo com o que eles bem entenderem, sem servirem de bateria para as máquinas, para as inteligências artificiais. E aí eu coloco Neo, o Messias pós-moderno, harmonizador dos tempos. Por quê? O Neo, a todo momento, ele é chamado de o escolhido, o escolhido, o escolhido, com o poder de subverter a realidade. Nós temos até aquela imagem do Cypher como Judas, traidor, né? Um personagem que vai acabar traindo eles. Nós temos que o Neo poderia ser o personagem, a entidade que devolveria o livre-arbítrio aos seres humanos e o poder sobre a tecnologia, uma vez que eles estão subjugados. E o Neo romperia o tempo cíclico e o linear biológico. Por quê? Naquele momento, naquela cena, o Smith dá um tiro no Neo. Ele está dentro da Matrix. Ele pode entrar na Matrix agora, quando ele, de acordo com certos procedimentos, ele pode entrar na Matrix para tentar libertar mais pessoas. E o Neo dá um tiro. E quando você morre na Matrix, você morre no mundo real também. Porque um corpo não sobrevive sem mente. É como se você tivesse uma espécie de morte cerebral. E o Neo tomou um tiro e morreu. E assim como o Messias cristão, ele vai ter um renascimento, um ressurgimento, ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, aí sim ele vai tomar posse de todos os seus poderes como escolhido. Ele vai perceber que ele consegue subverter a lógica da programação da Matrix. Ele pode tortar os códigos, ele pode parar balas, ele tem mais força, ele pode saltar mais longe, ele pode voar. Mas só depois desse renascimento. Ele se torna quase onipotente na Matrix. E ele pode enfrentar esses super agentes. Ele pode vencer os super agentes. Ou seja, ele vai poder ajudar as pessoas a libertar mais seres humanos da Matrix.
E nós temos ali também um individualismo muito forte no Neo. Ele até fala que ele não gosta da ideia de destino, porque aí ele teria que abrir mão de ter o poder de escolher. Esse negócio da escolha é muito forte no Matrix. A gente pode até conversar depois, porque isso ecoa nas outras obras. Então o Neo seria esse personagem que conseguiria romper o tempo cíclico e também o linear biológico. Ele morreu, mas voltou. Ou seja, ele rompeu o tempo. Ele pode romper esse tempo cíclico das máquinas. Então foi nessa chave de leitura que eu tentei pensar o Matrix, nessa guerra de tempo cíclico das máquinas com o linear humano. Tem mais elementos, tem elementos do milenarismo que eu não coloquei aqui, mas estão no trabalho. Eu vou colocar na versão expandida desse trabalho. Pessoal, aqui é a bibliografia, as referências bibliográficas, né? E aqui é o meu canal no YouTube, onde eu vou deixar uma versão expandida dessa apresentação lá no meu canal, com outros elementos. Vou falar do milenarismo, vou falar mais do cinema pós-moderno, da pós-modernidade e tudo mais, e mais análises do filme. Então, por hoje é isso aqui, e muito obrigado pela atenção de todos e todas, e até mais. Se gostou, dê curtir, marque o coleguinha, coloque o sininho.